Estudo bíblico. Lucas 12 verso 20. Introdução. Lucas 12 apresenta uma série de ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira riqueza, a necessidade de confiar em Deus, a vigilância e o discipulado. O versículo 20 parte da parábola do rico insensato, Lucas 12, 16 ao 21, é um ponto culminante que ilustra a futilidade de acumular bens materiais em detrimento da relação com Deus. A parábola serve como um alerta contra a avareza e a preocupação excessiva com as coisas terrenas, ressaltando a importância de buscar a riqueza espiritual. Contexto histórico. No contexto da cultura da época, a agricultura era a principal fonte de riqueza. Uma colheita abundante era vista como uma bênção divina, mas também poderia levar à tentação de confiar na própria capacidade e acumular para si, esquecendo-se de Deus e da necessidade dos outros. Jesus aproveita esta situação comum para ensinar sobre a importância da moderação e da generosidade. No início do capítulo, Jesus adverte sobre a hipocrisia dos fariseus, Lucas 12:1, o que pode ter influenciado a motivação deste homem rico que, em vez de distribuir parte de sua colheita, pretende construir celeiros maiores para guardar toda a abundância. A pergunta de um homem na multidão sobre a herança, Lucas 12, 13 e 14, também demonstra a preocupação comum com a posse de bens. Interpretação. Lucas 12, 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Demonstra a soberania de Deus sobre a vida e a morte. A palavra louco, no grego apon, não se refere a uma deficiência mental, mas sim a uma falta de sabedoria espiritual e discernimento. O homem rico concentrou-se exclusivamente na acumulação de bens, esquecendo-se da sua mortalidade e da necessidade de se preparar para a eternidade. Ele planejou um futuro longo e confortável, mas Deus revelou a brevidade da sua vida. A pergunta retórica e o que tens preparado, para quem será, enfatiza a inutilidade de sua acumulação, pois no momento da morte ele não pode levar nada consigo. Numa perspectiva cristã trinitária, Deus Pai, como Criador e Provedor, tem o direito de exigir de volta a vida que Ele concedeu. Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, oferece a verdadeira riqueza, que é a vida eterna. O Espírito Santo capacita os crentes a buscar essa riqueza espiritual e a viver de maneira a honrar a Deus, usando seus recursos com sabedoria e generosidade. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete constante de que a vida é passageira e que a verdadeira segurança não se encontra na acumulação de bens materiais, mas sim em um relacionamento íntimo com Deus e na busca do seu reino. Lucas 12, 31. A aplicação prática é a de viver uma vida focada em valores eternos, usando os recursos que Deus nos dá para abençoar os outros e investir no reino dos céus. Referências cruzadas. Mateus 6, 19 e 20. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas acumuleis para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Este versículo paralelo em Mateus reforça a ideia central de Lucas 12, 20, contrastando a futilidade dos tesouros terrenos com a durabilidade dos tesouros celestiais. Ele sublinha a importância de investir em coisas eternas, em vez de se apegar às coisas passageiras deste mundo. 1 Timóteo 6, 7. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Este versículo em 1 Timóteo enfatiza a transitoriedade da vida terrena e a inutilidade de acumular bens materiais. Ele lembra aos crentes que, no final, não podemos levar nada conosco além da nossa fé e do nosso caráter. Isto sublinha a necessidade de focar naquilo que é realmente importante: o nosso relacionamento com Deus e o nosso impacto na vida dos outros. Estas referências cruzadas complementam Lucas 12, 20, fornecendo uma compreensão mais rica e abrangente do ensino bíblico sobre riqueza, mortalidade e a importância de buscar a verdadeira riqueza em Deus. Estudo bíblico. Eclesiastes 3, verso 21. Introdução. O livro de Eclesiastes, escrito sob a perspectiva de um pregador, provavelmente Salomão, explora a busca por significado na vida, frequentemente revelando a vaidade e a transitoriedade das atividades humanas. O capítulo 3, em particular, estabelece a ideia de que há um tempo determinado para cada evento debaixo do céu, desde o nascimento até a morte, do plantar ao colher. Em meio a essa reflexão sobre a efemeridade da existência, o versículo 21, quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra, lança uma pergunta inquietante sobre o destino final da vida humana e animal, fomentando uma análise mais profunda da relação entre o homem e a criação. Contexto histórico. Eclesiastes foi escrito em um período de aparente prosperidade e estabilidade em Israel, provavelmente durante o reinado de Salomão ou em uma época posterior influenciada por sua sabedoria. O pregador observa a vida na corte e no dia a dia, refletindo sobre as ambições, os prazeres e as dificuldades da existência humana. No contexto deste capítulo, a observação da repetição dos ciclos da vida e da aparente falta de controle humano sobre os eventos leva a uma sensação de frustração e incerteza. A pergunta no versículo 21 ecoa essa incerteza, questionando se a alma humana, que possui a capacidade de contemplar a eternidade, 3:11, realmente possui um destino diferente do destino dos animais, que retornam ao pó, 3:20. A pergunta quem sabe?
reflete uma incerteza existencial. Interpretação. Eclesiastes 3:21 não é uma afirmação dogmática sobre a inexistência da alma ou sobre a ausência de distinção entre humanos e animais. Em vez disso, é uma pergunta retórica que expressa a limitação do conhecimento humano e a nossa incapacidade de compreender plenamente os mistérios da vida e da morte. Do ponto de vista teológico protestante, baseado na Trindade, reconhecemos que Deus é a fonte da vida e que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:27, dotando-o de um espírito que transcende a existência terrena. Este versículo, portanto, nos desafia a reconhecer a nossa finitude e a nossa dependência de Deus para a compreensão da vida após a morte. A resposta à pergunta "quem sabe?" é, em última análise, que Deus sabe. É através da fé em Cristo e da revelação bíblica que obtemos esperança e certeza da vida eterna com Deus. João 3:16. Para os crentes de hoje, Eclesiastes 3:21 serve como um lembrete da importância de viver com humildade e gratidão, reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas. A incerteza expressa no versículo não deve nos levar ao desespero, mas sim nos motivar a buscar a Deus, a confiar em sua providência e a viver de acordo com os seus princípios. A transitoriedade da vida, como enfatizada em todo o livro, deve nos impulsionar a valorizar o tempo que temos e a investir em coisas que têm valor eterno, como o amor a Deus e ao próximo. Veja as referências. Gênesis 2:7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Este versículo do Gênesis destaca a criação especial do homem por Deus, infundindo nele um fôlego de vida que o distingue dos animais. Ele conecta com Eclesiastes 3:21 ao contrastar a origem comum do pó com a potencial diferença no destino final. João 14:2-3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Este versículo do Novo Testamento oferece uma esperança clara na vida eterna com Cristo. Ele complementa a incerteza expressa em Eclesiastes 3:21, oferecendo uma resposta de fé na promessa de Deus de um lugar preparado para os crentes. Através desses versículos, vemos a tensão entre a condição humana limitada, descrita em Eclesiastes, e a esperança revelada na criação e na promessa de Cristo. O desafio é viver no meio dessa tensão, reconhecendo a nossa finitude e confiando na fidelidade de Deus. Os termos sopro de vida e fôlego de vida são frequentemente usados como sinônimos na linguagem popular e teológica para descrever a centelha divina que anima os seres. No entanto, na análise dos textos bíblicos originais, em hebraico, eles carregam nuances diferentes. Sopro de vida refere-se à ação criadora e original de Deus ao transmitir sua própria essência ou espírito para dar existência a um ser. É o ato de dar vida a algo que antes não existia. Fôlego de vida, traduzido do hebraico nishmat shai, refere-se especificamente ao fôlego, respiração ou energia vital que mantém o ser vivo. É a força vital que anima tanto humanos quanto animais, permitindo-lhes respirar e existir fisicamente. Os animais não possuem uma capacidade de se relacionar com Deus porque eles têm o fôlego e não o sopro de vida. Os humanos possuem o sopro e o fôlego de Deus, e os animais possuem apenas o fôlego que é a respiração. Todos os seres vivos dependem da respiração para viver aqui na Terra. Os animais não deixam um legado quando morrem, que é a essência e o caráter de Deus, enquanto os humanos que agradam a Deus deixam o seu legado, que é a essência e o caráter de Cristo e se tornam imortais espiritualmente.